Então vamos orar, pede para Deus falar contigo, pede para Deus usar a minha vida, em nome de Jesus. Sim, Deus Pai, Senhor, que maravilha, Senhor, é estar na Tua presença, que maravilha, Senhor, é poder Te adorar, é poder Te exaltar. Papai, agora é a hora da Tua palavra, Deus. Como o Senhor disse ali para Marta, a Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Então nesse momento nós queremos ser como Maria, nos achegarmos diante dos Teus pés, Papai, queremos ouvir a Tua voz, queremos, Senhor, não apenas com os ouvidos humanos, mas com o nosso ouvido do coração, Senhor. Então, Papai, fala conosco nessa noite. Eu me apresento a Ti, Senhor, como um vaso de barro, Senhor. Papai, mas eu creio que habita em mim a excelência, o poder do Teu Espírito Santo, Deus. Papai, que o Senhor cresça, que eu diminua, Senhor. Toma cativo cada mente, cada coração agora, Senhor, a Tua presença, a Tua palavra, e eu repreendo deste lugar tudo que for contrário, Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade, espírito maligno, de incredulidade, de indiferença, o sono, o cansaço, dão uma ordem agora, bate em retirada em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra de hoje é: felizes os que não viram, mas creram. Felizes que não viram, mas creram. Eu quero estar lendo aqui um texto de João, que está no capítulo 20, vamos ler do versículo 24 aqui até o versículo 29, um texto bem conhecido, né, da igreja. Você que trouxe sua Bíblia e quiser abrir, tá bom? Se não, pode acompanhar conosco aqui, ó, no projetor. João 20, do 24 ao 29, diz assim, ó: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então eles disseram, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então os discípulos estavam reunidos e Tomé não estava, e Jesus apareceu para os discípulos, depois de ter sendo crucificado, de ter morto. Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, mas Tomé, ele disse, eu não creio, eu não creio nisso, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, ali onde foi furado, eu não vou crer. Queridos, isso passaram 8 dias, eu creio que os discípulos falando, Tomé, mas Jesus ressuscitou e esteve conosco, e ele, não vejo, não creio, só vou crer se eu tocar ali em Jesus. Passaram 8 dias, no versículo 26 diz, e 8 dias depois estava outra vez o discípulo dentro, e agora o Tomé estava lá com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente, mas crê. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Às vezes nós somos assim, né, irmãos? Quando Jesus aparece, faz alguma coisa, Senhor meu, Deus meu, eu te adoro. Quando Jesus não faz, não sei não esse Jesus, hein? A gente fala de Tomé, mas nós somos mais ou menos um Tomé, hein? Quando Jesus aparece, faz alguma coisa, Jesus é bom, né? Glória a Deus, Jesus. Mas quando não aparece, quando Jesus tem o tempo dele, muitas até duvidam até de Jesus, como Tomé. E depois, em versículo 29, Jesus disse, por que me viste, Tomé? Você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Felicíssimo, bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Sabe, irmãos,
muitas pessoas, ou todas as pessoas do mundo, crê que Jesus passou pela terra. Não tem como não acreditar, não tem como não crer. Jesus, ele dividiu a história. Jesus zerou o calendário da humanidade. Mas alguns creem até que Jesus é o Senhor de uma igreja, é o Senhor de uma religião. Muitos creem na religião cristã, evangélicas. Muitos creem que até que Jesus é alguém muito especial. Muitos creem na igreja evangélica. Nossa, a igreja evangélica é muito boa. Alguns falam, a igreja evangélica é muito boa, eles fazem um bom trabalho. Eu gosto muito dos louvores da igreja evangélica. Queridos, mas a pergunta é: será que nós cremos que Jesus ressuscitou? Porque Tomé, irmãos, ele andou com Jesus, assim como nós andamos com Jesus. Tomé, ele viu milagres de Jesus, pessoalmente ali, Jesus fazendo milagre. Tomé viu Jesus fazendo milagre, como nós vimos Jesus fazendo milagre. Mas Tomé, ele duvidou da ressurreição de Jesus. E quando Jesus pergunta ali para os seus discípulos: quem eu sou para vocês? O que Jesus queria saber, meu irmão, é que quem dentro do coração, na intimidade, na fé, quem Jesus realmente ele era para os seus discípulos e quem ele é para nós. Para quem ele é para nós. Será, queridos, que nós olharmos para dentro de nós, será que o cristianismo que você vive é de um Cristo que ressuscitou verdadeiramente? Ou nós estamos apenas seguindo uma religião? Talvez meu pai, minha mãe, nasci dentro de uma igreja, e eu estou seguindo. Sempre fui evangélico. Eu gosto de ser evangélico, mas será que nós cremos verdadeiramente? Porque quando Pedro, irmãos, ele tem uma revelação e fala: Senhor, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro está falando assim, ó: o Senhor é aquele que vai ressuscitar dos mortos. O Senhor é aquele que a morte não tem poder. O Senhor é o próprio Deus. E nós precisamos, amados, crer na ressurreição de Jesus. Você não pode apenas seguir uma igreja, você não pode só vir na igreja, você não pode apenas crer que está escrito aqui, irmãos. Nós precisamos crer que verdadeiramente Jesus ressuscitou. Amados, se nós crermos verdadeiramente em nosso coração que Jesus ressuscitou e Ele vive, a nossa vida é transformada por completo. Por isso que às vezes nós temos um pouco de Tomé dentro de nós. Às vezes bate uma dúvida: será que Jesus ressuscitou mesmo? E nós queremos ver para crer, mas felizes são aqueles que não precisam ver para crer, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Agora, amados, se Jesus não ressuscitou, tudo que nós fazemos é perdido, é em vão. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 17, diz assim, ó, 1 Coríntios 15, 17: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. Como igreja, como povo escolhido de Deus, se nós não crermos que Jesus ressuscitou, é inútil ter aberto uma igreja aqui, é inútil estar nos cultos aqui, é inútil a oração, é inútil. Agora, queridos, como indivíduo,
como indivíduo, como pessoa. Se Cristo não ressuscitou para você, se você não tiver a certeza da ressurreição de Cristo, é inútil tudo o que você faz. Pastor, eu oro muito, mas se você não tem a certeza da ressurreição de Cristo, é inútil. Eu leio a Bíblia, olha, todo ano eu leio a Bíblia de ponta a ponta, mas se você não tiver certeza que Cristo ressuscitou, é inútil a sua fé. Esquece novo nascimento, esquece restauração, esquece cura, esquece tudo isso. Se Jesus morreu naquela cruz e ele ficou lá, ele é apenas um mártir, porque muitos morreram por uma causa, muitos deram a vida por uma causa, mas nenhum deles ressuscitou. Então, quando ele fala isso, quando nós trazemos para o individual, irmãos, tem que olhar para o teu coração e falar: meu Deus do céu, será que eu creio que Jesus ressuscitou mesmo? Porque senão tudo que você faz é inútil. E pior, nós estamos ainda com os nossos pecados. Os pecados não foram perdoados. Nós estamos condenados ao inferno, não tem salvação, meu irmão. Então, para aqueles, e isso quando a gente fala no geral, mas quando eu trago isso individualmente, se eu não creio que Jesus ressuscitou, eu estou com meus pecados ainda, eu não estou salvo, porque o que salva é o Cristo, Filho de Deus vivo, aquele que ressuscitou dos mortos, e está sentado à direita do Pai. É Ele que vai vir buscar a igreja, não é um Cristo morto. Aquele que vai buscar a igreja é um Cristo ressurreto, de glória. Então, se nós não cremos verdadeiramente em nosso coração, nós não vamos viver isso. Então é muito importante, irmãos, e eu quero estar estudando aqui um pouquinho com vocês, o capítulo 24 de Lucas. Irmãos, eu gostaria muito de pegar versículo por versículo, esse capítulo 24 de Lucas, mas olha, lê você versículo por versículo, porque é tremendo esse capítulo, mas eu vou pegar alguns, para nós meditarmos um pouco aqui, nessa palavra. E o primeiro aqui, Lucas 24, versículo 13, algumas evidências de quem não crê que Jesus ressuscitou. Algumas evidências de quem não crê que Cristo ressuscitou. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. A primeira evidência, irmão, de quem não crê que Jesus ressuscitou. Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém, símbolo de igreja. Quando fala de Jerusalém, hoje se fala símbolo da igreja. São pessoas, quando elas começam a se afastar da igreja, se afastar de Jerusalém, caminho contrário, caminho para Emaús, é uma evidência que ela não crê que Jesus ressuscitou. Irmãos, ninguém que tem certeza que Cristo vive, que Ele está aqui, quer ir embora de Jerusalém, quer ir embora da igreja. Quando eles estão indo para Emaús, irmãos, saindo de Jerusalém, estava saindo, porque já não cria mais que Jesus tinha ressuscitado. Eles não criam mais. Morreu faz 3 dias, eu já tinha aparecido para alguns, mas eu não vi. Então a primeira coisa que eles fizeram, foram sair de Jerusalém, foram para ir para Emaús. Então, quando a pessoa ela começa a falar: não quero ir para a igreja mais, eu não quero me envolver com a igreja, eu não quero mais saber de igreja aqui na minha casa, a igreja é isso, irmãos. Olha, é uma evidência muito grande que ela perdeu a fé num Cristo vivo. Uma evidência muito grande. Nós precisamos restaurar isso, irmãos, porque quem crê que Jesus vive, ele tem vontade de estar em Jerusalém. É o lugar da manifestação de Deus. É o lugar onde eu e você estamos reunidos. É o lugar onde o corpo de Deus está reunido. E é onde Ele prometeu manifestar a presença. Quando o Espírito Santo se manifestou pela primeira vez, Ele falou: reúne lá em Jerusalém, espera lá que eu vou descer o Espírito Santo. E hoje é a mesma coisa, irmãos. Então, quando nós começamos a querer sair para Emaús, ir longe da igreja, não querer mais se envolver com a igreja, olhe para o coração, porque você pode estar perdendo a sua fé num Cristo ressurreto. Lucas 24, 16. Enquanto conversavam e discutiam,
o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. É o 15 e 16, né? O 15 diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Amados, olha aqui, quando eu não consigo ver Jesus na minha vida, eu não consigo enxergar Jesus nas pessoas, nas coisas, alguma coisa não está bem no meu coração, não estou crendo que Jesus ressuscitou. Tem pessoas que ele fica o tempo todo: Jesus, eu quero te ver. Senhor, se eu te ver, Senhor, se eu te ver, olha, se eu te ver, está dizendo assim: Senhor, olha, de alguma maneira o Senhor tem que se materializar aqui para mim. Irmão, Deus só vai se materializar para você se você crer primeiro. A fé não vem pelo que nós vamos enxergar, não. A fé é para aqueles que creem antes de ver. Então as pessoas, elas não creem na ressurreição de Cristo, que Ele é um Espírito, que Ele está presente, como a palavra dele diz, e fica: eu quero te ver. Em tudo, irmão, Jesus está. Você vê que ele estava ali, a Bíblia fala que o próprio Jesus se aproximou e caminhou com eles, mas eles não reconheciam. Talvez você está aqui, meu irmão, você não consegue ver Jesus andando do seu lado. Um Cristo morto, ele não vai andar do teu lado, mas o Cristo vivo, ele está do teu lado o tempo todo, e nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos estar sensível à voz de Deus o tempo todo ao nosso lado. Pastor, mas eu estou passando por uma dificuldade danada. Cara, reconheça Jesus, porque alguma coisa boa Ele está fazendo na tua vida. Entenda o que está acontecendo, entenda o que te levou a isso, entenda se os seus caminhos estão certos, se os seus passos estão certos, entenda se você está usando a tua fé. Mas Jesus, você precisa reconhecer Ele. Ele não vai te abandonar, Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então eu preciso reconhecer isso. Isso é para quem acredita num Cristo ressurreto. Mas eles não viram Jesus. E no versículo 17, ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Do lado de Jesus, andando com Jesus, falando com Jesus, mas triste, entristecido. É algo que nós, igreja, irmãos, não podemos assumir na nossa vida. Ah, pastor, eu nunca vou ficar triste. Vou ficar triste, fiquei triste. Mas ter uma vida triste, viver entristecido na presença de Deus, Jesus ali, meus irmãos, isso não é para nós que cremos num Cristo ressurreto. O choro pode durar uma noite? Pode, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então quando a minha vida é uma vida só de tristeza, eu não vejo saída, eu não vejo direção, amados, olha, alguma coisa está errada. E em Lucas 24, 21 diz: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles perderam a esperança. Nossa, nós achávamos que esse Jesus ia vir, um rei com uma espada, ia dar vitória para Israel, mas já foi o terceiro dia que Ele morreu, acabou a nossa esperança. Quantas pessoas estão perdendo a esperança dentro da igreja, irmãos? É porque nós não cremos que Jesus ressuscitou. Porque se Ele ressuscitou, meu irmão, Ele renova nossas esperanças todo dia. Pastor, se não acontecer nada na minha vida, meu irmão, você tem uma esperança de vida eterna. Se não acontecer nada nessa vida, eu estou salvo. Mas quando eu não acredito que Jesus ressuscitou, eu perco a esperança, a minha vida não tem mais esperança. São sintomas, evidências de quem não crê que Jesus ressuscitou. E eu quero falar aqui agora, de uma forma bem breve, queridos. Versículo 28 ao 31. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Quando eles creram que Jesus ressuscitou, primeiro, eles estiveram aqui, eles convidaram Jesus para estar com ele, eles tiveram comunhão com Jesus, e isso
comunhão com Jesus, ceia, pão, igreja, família de Deus. Os olhos deles ficaram abertos. Agora é interessante, irmãos, quando a fé veio, quando eles creram que era Jesus que ressuscitou, que ele não estava mais morto, o que aconteceu? Jesus desaparece, porque quem crê não precisa ver mais. Jesus não precisava mais aparecer para eles. A fé, a esperança, tudo voltou, os olhos foram abertos, irmãos. Eles começaram a crer. Cara, nós vimos Jesus, então ele ressuscitou. E quando Jesus veio a fé no coração deles, pronto, eu não preciso mais aparecer, agora eles estão vivendo comigo, acabou. Meu irmão, se você crê, querido, que Jesus ressuscitou, você não precisa ficar vendo nada. Ah, não senti nada. Você não sentiu? Eu também não, mas eu creio que Ele está aqui, porque Ele disse que estaria, e eu creio que Ele ressuscitou, Ele vive. Lucas 24, 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho, nos expunha as suas escrituras? Meu irmão, não estava ardendo dentro dos nossos corações quando Ele falava? Meu querido, se a palavra de Deus não arde no teu coração, alguma coisa está errada. Nós não estamos crendo que Jesus ressuscitou, porque eles olharam para o outro e falaram: não estava ardendo no teu coração quando Ele falava a respeito das Escrituras, irmãos? Quando nós cremos que Jesus ressuscitou, nós cremos que aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado, é a palavra de Deus, e ela tem que arder no nosso coração. É palavra de Deus, tem que arder, você tem que comer, você tem que viver, você tem que querer mais. É que o pastor Ney, assim, ele dá umas instruções para nós, mas assim, ó, na outra igreja, eu falava assim, ó, se dormir, eu vou jogar essa água em quem dormir. É que o pastor não deixa falar isso mais, porque não é possível. A palavra de Deus, ela arde no coração daqueles que crê na ressurreição. Quando os olhos deles abriram, eles creram, a palavra ardeu no coração. E a palavra tem que arder no nosso coração, meu irmão, é a palavra de Deus. Agora, quem vem na igreja por vir, palavra por palavra, mais uma palavra, né? Mais uma. Ah, eu não gosto muito desse pastor, não, eu gosto quando é o outro. Ah, não gosto muito, não, esse aqui prega mais bravo, esse aqui prega mais. Palavra de Deus, quem está pregando não importa. Agora, Lucas 24, 33. Levantaram-se e voltaram para onde, irmãos? Para Jerusalém. Ali encontraram 11 que estavam com eles reunidos. Meus queridos, quando os olhos deles abriram, eles creram que Jesus citou, eles voltaram correndo para Jerusalém, eles voltaram correndo para a igreja, e ali eles encontraram os 11, eles encontraram aquele que estava com Cristo, e eles se alegraram. Você lembra que eles queriam ir longe para Emaús? Agora eles voltaram correndo, porque quem crê que Cristo ressuscitou é assim, ele quer estar na igreja, ele quer estar com os irmãos, não tem como, meus queridos. E no versículo 35 e 36, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja convosco. Meu amado, há pessoas que na igreja que só conta a história de Jesus, é que a mulher do fluxo de sangue, é que Abraão, é que Isaac, é que Jacó, é que Paulo, mas não conta testemunho, meu querido. Aquele que crê num Cristo ressurreto, ele conta testemunho deles. Jesus curou na Bíblia? Curou, mas Ele curou a minha vida. Jesus restaurou na Bíblia? Sim, mas Ele restaurou a minha vida. Jesus fez isso na Bíblia? Sim, mas Ele fez na minha vida também. A gente não leu tudo, mas tem um versículo nesse mesmo capítulo que fala: ah, você não está sabendo o que está acontecendo? Ele começou a contar a história de Jesus, agora estão contando a própria história deles. Ele aconteceu tudo como aconteceu com a vida deles. Mas isso só acontece para quem crê no Cristo ressurreto, meu irmão. Até quando você vai contar a história da Bíblia para os outros? Até quando você vai falar do Jesus que cura na Bíblia? Até quando você vai falar com Jesus que prospera na Bíblia? Até quando você vai falar do Jesus da Bíblia? Você precisa falar do seu Jesus, que morreu, que ressuscitou e que opera na sua vida, na sua casa, na sua família.
Mas você precisa crer na ressurreição. Lucas 24:1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram especiarias aromáticas que havia preparado e foram para o sepulcro. Sabe, amados? Tem pessoas que têm buscado um Cristo morto. Está indo buscar Jesus no sepulcro. No sepulcro você não vai encontrar Jesus mais não. Não vai encontrar Jesus mais não. Tem pessoas que têm buscado um Cristo morto nas igrejas, nas religiões. E no versículo 5 e 6, eu quero encerrar aqui. Se os ministros de louvor quiserem tocar aquela música no final, estiver certinho, amém, queridos? Deixa o Espírito operar, vai ser ótimo. Versículo 24, capítulo 24, 5 e 6. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando aquele que vive, morto entre aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Oh, aplauda ele, aplauda, porque ele vive. Meu irmão, não procura Jesus dentre os mortos, meu irmão. Ele vive. E isso tem que ser a tua fé. Ah, pastor, eu não gosto de vir na igreja não, que minha casa fica sozinha. Se Deus não pode guardar a tua casa, esquece. Deus não pode fazer nada pela tua vida. Ah, não vou lá no São José não, porque eu tenho medo. Se falar isso para mim na lata. Cara, se Deus não protege você para vir aqui, não vai atrás desse Deus não, porque ele não serve para nada. Para nada. Se Deus não cuidar de você lá fora, meu irmão, esquece. Para que você quer esse Deus? Ele é um Deus morto. Sai fora. Pai, estou indo para a tua casa aqui, minha casa está aqui. Guarda e protege, que a tua palavra diz. Senhor, estou indo, seja qual for o lugar. Senhor, o Senhor disse que o mal não pode me tocar, porque o Senhor é vivo. Amém, amados? Essa palavra tem que arder no teu coração. Essa palavra tem que arder no teu coração. Isso muda a tua vida. Isso te dá esperança, isso te dá vida, isso tira o medo. Amém? Fique de pé, vamos orar.